Bonjour, les amis, ça va? Ça va bien? Esperamos sim. Bom, vocês estão acompanhando o nosso trajeto pelo nosso French Trip. Adoro falar isso. French Trip. E hoje a gente saiu de onde? Sainte-Foy-la-Grande. Sainte-Foy-la-Grande. Tenho que falar devagar para não falar besteira. E agora a gente tá aqui em Saint-Michel De Montagne. de Montanha. Tenha. Tanha. Tenha Montanha. é montanha. Montanha. Tenha. Ah, vocês entenderam, entendeu? Só que tem uma coisa que vocês não sabem aonde a gente tá. Aqui, na região, tem muitos castelos. Então a gente tá em um. Mas calma, tem muita coisa pra gente explicar ainda. Então, primeiro o Patrick vai começar a explicar um pouco da história do castelo e aí a gente vai mostrar mais coisas pra vocês. Primeiro vou explicar um pouco dele, o Michel de Montaigne. O pai, no século XV e XVI, ele renovou o castelo. O castelo que era mais antigo, ele renovou e depois, no século XIX, esse castelo queimou. E só teve essa torre que ficou com umas partes menos imponentes, vamos dizer. Então, Michel de Montaigne era um filósofo bem moderno na época. De fato, ele lançou o pensamento moderno. Era muito livre e inteligente. Então, ele trabalhou nessa torre, ele fixou a moradia dele aqui, não no castelo, né? Na torre. Então, tem o primeiro andar, tem o quarto dele e em cima tem a biblioteca, onde tem até frases dele pintadas na madeira do teto. Esse castelo, você vai me dizer mais de quando é? É do século XIX, quando queimou o castelo antigo. Eles refizeram isso para morar. E agora ele está cheio de imóveis da história da França. É muito bonito, tem que visitar. Então, aqui vemos o castelo antigo, século XVI, uma aquarela. Depois, é um ministro de Napoleão III que comprou esse castelo e transformou numa residência com essa aparência mais moderna. Tá vendo aqui? A torre antiga ficou aqui, mas construiu uma torre diferente aqui. Mas em 1885 queimou. E a pessoa que tinha nessa época reconstruiu e botou a mais coisas que vemos aqui. Esse teto pontudo, essa janela, por exemplo, aqui não tinha porta e mudou muito as janelas aqui mais maiores, o estilo também é diferente. Então esse castelo tem, como todo castelo, uma evolução que faz dele, que mostra a história dele. E a gente tem mais foto aqui. O mais legal é que quando a gente está na escola, a gente estuda, por exemplo, Idade Média, depois Renascença e a evolução de tudo que vai acontecendo. Quando a gente pensa em castelo, pelo menos a maioria das pessoas vai pensar o quê? Idade Média. Medieval. Que tem filme, tem série, tudo que a gente pensa. Mas, olha esse castelo. Ele parece medieval para vocês? Acho que sim, para alguns. Mas vamos explicar por que não. Não, ele não parece. Não parece? Vamos ver. Então, já sabemos que foi transformado de uma grande casa para um castelo no século XVI, pelo pai do Michel Montaigne. Então, o século XVI já acabou. A medieval foi até século XIII. Também temos coisas de medieval, as torres, ok? Mas escolhi essa estrutura de, sabe, a parede bem regular. Mas no medieval era maior e tinha um buraco. Era para jogar fora, para jogar sobre o atacante, coisa, água fervendo,
pedra, flecha e tudo. Aqui está entupido e está menor, é só para decoração. Mas você vai me dizer, as janelas, elas têm essas pedras no meio, sabe? Essa coisa é medieval. É medieval. Mas não é um castelo medieval, é neo-renaissance. Você viu que tinha uma estrutura primeira, uma segunda e depois uma terceira depois do incêndio. Essa é a terceira. Então é neo-renaissance. A entrada tem um blason, mas tem também, olha, acima da janela. Por exemplo. Lá tem o brasão também, lá em cima. Na torre também, aqui. E vimos que essa entrada não tinha no siglo, até 1885 não tinha essa entrada. Uma coisa também muito legal é que, por exemplo, aqui, agora onde a gente está, a gente precisou pagar um ingresso para entrar. E para visitar o castelo precisa pagar também. Mas no caso, para visitar esse castelo precisa ter uma visita guiada. Então, para ter o castelo e a torre onde morou o filósofo Saint-Michel de Montaigne, você paga 17 euros por pessoa e ainda tem direito à degustação de vinho. Agora, nós não conseguimos fazer a visita guiada porque são 2 vezes ao dia e a próxima vai ser muito tarde pra gente. Então a gente conseguiu vir aqui nesse espaço. Tem um espaço de fora que a gente vai visitar e a gente pode visitar a torre de Saint-Michel de Montaigne. E aí isso a gente pagou 7,50 euros por pessoa. Interessante também é dizer que a maioria dos castelos aqui da região, eles têm degustação de vinho. Então, quando você paga o ingresso para visitar, você também tem direito à degustação de vinho, que são fabricadas no castelo. E que são bem famosas por isso. Ou pelo menos perto do castelo, porque tem apelações. Um vinho tem um Bordeaux, tem um Bergerac, tem o de ontem, Montbazillac. São regiões pequenas que têm uma conotação, um gosto bem diferente, porque a gente chama de terroir. Terroir seria terra local, né? Dá um gosto diferente pro vinho. Então, nesse castelo, você vai provar um vinho do castelo, mas também de pertinho. Sim. E a gente não bebe, mas se você bebe vinho, é um ótimo lugar para você aproveitar. Porque aí você faz tudo isso e ainda pode aproveitar e degustar vários vinhos diferentes. E sabe que a vinha tem bastante trabalho de corte, de deixar um pro ano seguinte, um para esse ano e tudo, e deixar um monte de lugares onde vai crescer, dependendo da região, você vai deixando um certo número para crescer, para dar uma qualidade regular. É uma maneira de ter uma qualidade regular no vinho. Sabe onde ele aprendeu isso? Ontem no Chateau de Montbazillac. Essa torre aqui não queimou, foi conservado e tem tudo do Montaigne dentro, o quarto e a biblioteca em cima com as coisas gravadas, pintadas lá. É muito lindo. Esse castelo é incrível porque ele tem também uma história rica e um cara que morou muito importante na cultura europeia e mundial. E o mais legal é que nesse castelo aqui tem atividades para criança e para adultos, inclusive arco e flecha. E como eu penso que eu sou uma descendente direta da Pocahontas, é isso, entendeu? Vou provar agora. Tá pegando? Ah, tá quebrada essa. Peraí! A few moments later. ué, quase. Outro. Quer testar mais perto?
Não preciso. Eu sou boa. Eu sou excelente. Falei, sou descendente da Pocahontas. Meu filho. Sim. Eu não ouvi o que eu ouvi? Não pode zangar ela porque ela tá armada. Quase, hein? Tava na boa direção. Eu ia acertar a cabeça, acertei a perna. É isso. Gente, sabe que eu sou muito sério. Aham, sei. Então, nesse vídeo, você vai ver uma invenção do Leonardo da Vinci. Ninguém sabe. É realmente único no mundo. Sabem que eu sou piloto, que eu gosto muito de castelo de século XVI, porque o Leonardo da Vinci morreu em 1519, então no início do século XVI. Então, todas as invenções deles existiam depois. Por exemplo, o simulador de voo de Leonardo da Vinci, século XVI. Como eu sou piloto, eu sei pilotar isso. Invenção do século XVII, a metralhadora. Kamikaze do século XVIII. História muito importante. Fatos reais. Aterrissagem tranquila. Tava falando aqui pro Patrick agora que é incrível, porque em todos os castelos que a gente foi até agora, daqui da região, do castelo a gente só vê plantação de uva. Mas assim, a perder de vista. E aqui não. Aqui tem uma mata densa. Ó. E zero plantação de uva. Porque acho que a gente está na fronteira do mundo real. Com a Disney? É. A gente tá aqui tá a Disney com canhão e tudo. E A Disney não tem canhão. Não tem? Ah, mas manda flores. É um canhão que manda flores perfumadas com perfume francês. Porque os contos da Disney são franceses, não são dos irmãos de não sei que lá no norte. São de um francês, Charles Perrault. Não, só a Irmãos Bela Grimm, esquece, é Charles Perrault. Não, só a Bela Lembra Fera. bem? Só a Bela Fera francesa. Tudo. Não, a Bela Fera. Tudo. Bela Fera. Só. E sabe a música que ele usou no Apprenti Sorcier? Tan, 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 tan. Música francesa do século XIX. Ducas. Vocês não sabem que já conhecem um monte de coisa da França. A França dominou o mundo e a gente não sabe. Ah, domina? Porque aqui nesse reino, quem é o rei? Mas se você é o rei, eu saio. É claro, por isso quem é o rei? Eu. Deixa eu verificar. Não é o rei, não. Você não sabe? Verifiquei agora. A gente agora vai tentar entrar aqui no castelo, ó. Mas a gente não pode entrar, né? Aí a gente vai tentar só dar uma olhadinha no vidro. Você não vai vir? Hã? Você não tá curioso? Aham. Ah, tem um bilhar. É, tem um bilhar. Uau! Ele é habitado, Visão. não? Não. Não? Ah, acho que não. Sua Pelo família menos, não. acho que só visita uma parte, tem que verificar. Só uma parte, talvez o resto, às vezes, está Sua família. a minha família. Vou ligar para eles, ok? Porque isso é canhão da Disney, mas é também telefone. Allô? Ouais? Je voulais savoir quand est-ce que tu venais là au château de Montaigne. Ouais, parce que je voulais creuser une piscine là et ça m'a l'air bien. Je peux faire la piscine? Ouais, avec un toboggan? Parce qu'il y a Gabi, elle aime bien les toboggans.
Ok. Un grand toboggan? Il pourrait partir du toit, le toboggan, et descendrait dans la piscine. Ouais. Une piscine à débordement avec le paysage. On va planter des vignes, hein, ça manque de vignes. Ok? D'accord. Bom. Tudo resolvido? Ficou bom? Vamos ver se eles botaram os meus móveis aqui. Olha a chaminé. Uau, bonito, hein? Não conhecia essa sala, porque eu moro no primeiro andar quando eu venho aqui. Ah, é? E por que você nunca me trouxe aqui? Ih, rapaz. É porque tem os 12 quartos lá, no primeiro andar. E por que você nunca me trouxe aqui? Quer realmente saber? É. Os 12 quartos são reservados a... Sua mãe, seu pai, Não, seus filhos. não. O que você falou bem? 12 virgens. Não, você não tem direito a virgens. Bonito. Ah, dá pra ver com a câmera melhor? Que é mais legal? Não. Que a gente tá visitando e a gente não entrou. A gente... Não façam isso. A gente não dá. Não, a gente pode. não tá. Não é proibido? Sim, a gente não fez nada de errado, não. Não. Só que a gente tá visitando aqui, ó. Ok. E eu tô mostrando pra eles, ó. Eles merecem. E eu tô fazendo tudo isso, ó. Ah. E eles têm que me dar reconhecimento, ó. É. Ah, sim. Allô, Charles? Tu peux mettre un Charles, pouce... ele é inglês? Non, Charles, c'est français aussi. Não, o Charles é J'ai pas dit inglês. Charles, j'ai dit Charles. Não, fala Charles. Allô, Charles? Tu peux mettre un pouce comme ça en bas de la vidéo? Hein, Charles? Ok? Um pequeno C'est Charles comentário. Müller-Bess, s'il te plaît, ne coupe pas. Faz pequeno comentário também. Un petit commentaire en bas, Charles, et un pouce, comme ça. Merci. E se ele fosse inglês, você falaria como? Put a pouce en bas, a Charles. pouce, and the commentaire, Charles. Charles. E um português? Um português. Em português, você escreve um comentário e você bota pouce por favor. É muito legal porque a gente brinca, mas vocês têm que agradar a gente porque a gente brinca. A gente é o bobo da corte agora? É. Eu sou. Eu vou comprar um chapéu Ok. diferente. Bobo da corte? É. Deve ser denominação assim, hein? É. Não fui eu, hein? Sessão de prova, hein? Olha aqui o último. Olha o último quarto. Esse tá um pouco danificado, hein? Hoje, falando nisso, a gente tava no hotel e tem um casal alemão no hotel. Aí o dono do hotel falava alemão, francês, inglês. Falava alemão com... Holandês, não? Que ele falou também? Com holandeses e ele falava alemão, acho. Eles falam sempre alemão quase, os holandeses. Não, é parecido, mas não é alemão. Porque sabe quem fala holandês no mundo? Os holandeses. Muito culto, hein? Mas o que eu ia falar é que ele tava falando do Brasil, que o filho dele ama o Brasil, vai passar 3 ou 5 anos na Colômbia e ele namora uma brasileira. Aí eu peguei e tava falando que eu estudei alemão, cheguei ao nível de fluência e que eu ia morar na Alemanha, que é verdade, eu ia morar em Bremen. Só que aí ele começou a falar alemão comigo. E aí ele começou a falar alemão comigo, aí eu falei, não, então é que, de fato, eu cheguei ao nível de fluência, mas eu desenvolvi um bloqueio e tal, e aí... Mas tu é chata! Desculpe. Fala, alemão. Alemão. Não, aí eu tive que ficar pedindo pra ele falar em francês comigo, porque ele falava em verdade. francês com você e Mas em é alemão sempre comigo. assim. Não entendo por quê. Você, com seus olhos azuis, você é alemão. Vou contar pro Patrick, esqueci, você tava viajando. Sabe que falaram que eu tenho cara de romena? Só colocar uma peruca loira pra entrar assim. Falaram assim, mas essa sua cara aí é muito cara de da Romênia. Ah, é? É. Primeira vez, já me falaram que eu parecia russa, chinesa não, asiática,
brasileira, quando eu abro a boca, se eu tiver com a boca fechada, ninguém percebe. É que nunca acontece isso. E Romênia. Romênia. Não, essa foi nova. Fiquei chateada. É. Não, não é preconceito, entendeu? Mas é que eu fiquei tipo... Mas Eu tenho cara do quê? não é todo cara da Romênia que é assim, de fato. Não, eu só tô Eles dizendo... têm problema também com essa população lá. Não, mas a questão não é essa que eu tô dizendo. Eu não tenho cara de nada. Ou eu tenho cara de tudo, né? Você tem cara de nada? Cada hora eles acham que eu Tem sou de que um escrever. lugar. Eu tenho cara de nada. Bom, vamos ver o Poço Segredo? Vamos. Tô com sede. Vem. Não, mas Vem. para. Não, Poço Segredo não é aqui. Poço Segredo você é tem ali, que ó. abrir primeiro a minha mochila. Mas Poço Segredo é ali, ó, na sombra. Não, mas tem que abrir a minha mochila. Tira. Tá. Poço Segredo. Uau! Tem realmente um buraco aqui. Sério? Olha! O Ai, que ar, medo. o ar frio sai daqui. Achei uma coisa. É um bicho papão que tem Então. aí dentro. Imagina, deixa cair o celular aí. Gente, tem um poço. Ô, sai ar mesmo, ó. É? Caraca! Caramba. É um poço do século XV. Quando eles fizeram o castelo no século XVI, ampliaram, acharam um poço aqui. E eu vou usar o poço do século XV, porque tem que beber, gente, senão é muito ruim. Beber é vida. Não, mas falando sério, eu tô chocada porque é um buraco muito fundo É. e realmente tá saindo ar. Só que é um ar ultra gelado. Tem outros aqui, olha. Não, mas esse não é que nem esse. Hã? Esse é embaixo do banco. É, mas aqui, olha aqui. O ar que sai. E acho que o vinho aqui, né, estaria muito bom. Nossa, mas quanto deve ser a temperatura aí? Tá gelado? Tá deve real ser, gelado. mas o ano inteiro são 12, 14 graus, normalmente. Vou colocar lâmpada. Bizarro. No Brasil, tem muito óleo de canola. E canola é colza. Colza também em francês. E o legal, na França, quando você sobrevoa na primavera a França, tem um monte de campo amarelo, como esse. Quando você sobrevoa, é muito amarelo, muito realmente amarelo. E essa é a plantação de colza, canola. E vocês lá no Brasil, cuidado, quando você usa canola, ou melhor, é um óleo muito bom, mas tem que ser extrato a frio e virgem, porque os ácidos graxos que estão dentro são muito bons para a saúde, se for assim, porque é muito frágil. Aqui o castelo fica entre dois rios importantes. Importante porque tem a Dordogne e a Lidoire, aqui no norte. Importante porque aqui, nessa baleia, teve a última batalha da Guerra de 100 anos entre os ingleses e os franceses. Então, os ingleses estavam no sul do rio que passa lá, e os franceses ao norte. Os franceses ganharam e acabou a Guerra de 100 anos. E ficou francês, voltou a ser francês aqui. Então, na Segunda Guerra Mundial, a França ficou dividida em duas partes. Uma parte ao norte, ocupado pelos alemães, e no sul, não. Então, esse rio que fica aqui, la Lidoire, foi uma parte dessa linha de demarcação entre as duas partes da França. Então, nos anos 1940. De fato, quando a gente achou que não tinha vinho, tinha sim. Olha aqui a plantação. E aqui tem uma explicação, dizendo que na época do século XVI era mais a produção para a família mesmo. E na época ele era servido com água e açúcar. E que chamava? Piquete. A plantação aqui é realmente enorme, é que tem muito vento, mas olha aqui. Esse não é vinho? Não.
Primeiro que aqui eu já nem faço. Não vai. Isso aqui é pra quê, né? Não sei se talvez seja o trajeto do cocô de montanha. Não, não é esse daqui. Não é? Não, tem que ir sentado, acho que é. Não sei. Eu não queria escorregar aqui, não. Eu sei que você deve estar se perguntando, como é a cara desse querido? Como que ele era? Aí tem duas versões pra você. Uma é assim, meio calmo, eu diria. E aí agora a gente tem outra, assim. Meio calmo também, eu diria. É isso. Mas o que aprendemos aqui? Que ele gostava de montar. Uma primeira cela, uma segunda cela. Tá aqui, no negócio dele, então a gente entende isso. Por que você acha que não? Tem uma terceira aqui, ó. Logo na entrada. Por que você acha que não? Porque não tinha inventado cavalo na época, não tinha na Instagram, não tinha foto nem vídeo na Instagram na época de cavalo. No século XVI. Você nem foi num lugar muito importante, nem viu. A capela que eu montei, a capela pessoal. Tem que fazer um desejo. Fez um desejo.